E, então, a nossa agenda, em síntese, hoje, é trazer um pouquinho das recomendações e quais são os questionamentos úteis que fazem com que a vida daquele que repassa o recurso e depois que tem que controlar e emitir um parecer conclusivo fique mais sossegado. Então, a gente vai explorar com um pouquinho de calma todos esses questionamentos que, se a gente já responder antes, depois fica tudo certo. O que eu não poderia deixar de destacar, peça importante, aliás, se deixar por mim, eu vou falar que é tudo importante, na verdade, que é a questão do plano de trabalho. Plano de trabalho que é o nosso grande mote nesses convênios, e é uma coisa que é um bom senso para a nossa vida. O combinado não é caro. Né? Se a gente trouxer dessa essência da nossa vida realmente, se a gente fizer um bom plano de trabalho, combinar o que a entidade pode fazer, o que eu estou precisando dela, mas efetivamente ela tem capacidade de produzir o que eu preciso, aquele pessoal está à disposição, eu tenho recurso para fazer isso, é a melhor coisa a fazer no momento, eu não tenho outra prioridade, enfim. Senão eu já começo a atropelar os slides. Esqueci de dizer, como boa filha e neto de italiano, eu atropelo mesmo. Não quiseram me arrumar um... Não foi possível, né, por conta das câmeras, não tem nada contra. Mas eu posso ficar um pouco agitada, mas sintam, porque eu gostaria de estar aí em pé com vocês. Mas tem que aparecer bem na fita. Né? Então vou procurar ficar quietinha aqui. Ok, então a importância do plano de trabalho. Vamos falar um pouquinho de tipo de repasse e de ajuste, porque há um pouquinho de confusão ainda sendo feita, não que seja ilegal ou irregular, mas nós vamos fazer um pouquinho de diferença entre os repasses, aqueles antigos da 4.320, auxílio, subvenção e contribuição, e convênio propriamente. O nosso parecer conclusivo, que recebeu um reforço muito grande, aumentou bastante a responsabilidade de quem tem que atestar, as instruções do tribunal, que é a nossa agenda, e alguns exemplos de jurisprudência que esse eu nem vou comentar, vou deixar no material que depois vai ficar disponível, né, com acesso a todos, ok? Então, como eu disse inicialmente, o governo federal, através do grupo de solidariedade, enfim, ainda que a gente não busque muita essência aí nessa história, mas a grande importância era, tínhamos vários capítulos, seguridade social, assistência social, e como os governos que têm que cada vez mais fazer esses trabalhos de forma hierarquizada, regionalizada, tem que unir forças. Né? Se a gente falar de saúde, por exemplo, um exemplo um pouco fácil de ver, de a gente visualizar juntos, imaginem todos os governos municipais, estaduais, federais, fazendo saúde em todo lugar para tratar de cabeça, corpo e membros. Não seria possível. A melhor forma é a gente pactuar, é a gente combinar. Você tem um hospital que tem especialidades de cabeça, eu de tronco, outro de membros, e eu estou fazendo um exemplo muito simplório, mas é nesse sentido. Todos esses serviços sociais precisam ser hierarquizados e pactuados entre si para que a gente não repita, porque a força de trabalho é pequena e os recursos orçamentários e financeiros são finitos. Então, nesse olhar, o governo percebeu que já havia muita gente se organizando, associações, gente muito rica que podia legar um patrimônio, grandes organizações como bancos, canais de TV, enfim, que podiam criar uma fundação, destinar para um objetivo específico. Então, por que não ter parcerias com essas pessoas, com essas associações, pessoas que se unem para um objetivo comum? Por que não permitir que elas venham ajudar ao governo? Então, vocês vão ver que eu coloco uma frase que, para mim, é uma máxima lá na frente, mas ela é a que permeia toda essa minha visão muito favorável ao terceiro setor, mas que demanda um cuidado do poder público. Porque se o governo, com legislações, permitiu, facilitou essa relação, quando eu falo facilitar, é ampliar os objetivos que podem ser feitos. É certo que as novas figuras que vieram depois do convênio, contrato de gestão, termo de parceria, vieram com mais obrigações, e o tribunal, para melhorar o seu controle, com mais obrigações ainda. É por isso mesmo que eu exploro bastante essa máxima do mais e melhor. E o que eu quero dizer com isso? Se o governo não pode fazer sozinho, porque se ele fizesse, ele faria de um jeito determinado. Mas foi-lhe dada a oportunidade de firmar a parceria. Hoje vamos falar só de convênio. Foi então permitido, e isso faz tempo, desde o Decreto-Lei 200 e assim por diante, que é de 1967, acho que aqui
Ninguém tinha nascido ainda em 67, né? Mas desde lá tem um artigo 80, salvo engano, que diz que podia celebrar convênios. E aí, a partir disso, o administrador sabe, posso celebrar o convênio, ok, mas essa entidade que vem nesse momento, no tamanho desse dinheiro e nesse objetivo, ele vem me substituir. Ele vai fazer por mim o que eu não pude fazer sozinho. Então, está muito na cara, tem que estar muito comprovado, muito transparente, que essa entidade tem que vir para fazer pelo menos igual ao que essa administração faria, mas o que a gente quer mesmo é que ela faça mais e melhor. Se a administração tem problemas e vai aparecer no Datena, vai aparecer no Marcelo Rezende, porque não tem um serviço sendo prestado, e agora ele vai contar com a parceria de uma entidade, essa entidade tem que fazer com que ele saia da mídia, e não fazer com que ele permaneça nela. Esses problemas têm que ser solucionáveis. Agora, o que a gente vê na maioria dos casos é a administração celebrando a parceria, repassando o recurso, mas não efetua o acompanhamento e o controle dessa execução. Então, é por isso que a gente vai explorar um pouquinho esses aprimoramentos, esses aprofundamentos que o tribunal trouxe nas últimas resoluções. É necessário para que, de fato, essas entidades do terceiro setor venham complementar, mas venham trazer mais força e mais serviço produzido do que vem fazendo atualmente. E toda a importância foi dada para essa sociedade civil organizada, como a gente está vendo aqui. Já explorei um pouco, atropelando o conteúdo do slide. O Estado tinha carência e insuficiência de recursos, precisa da prestação dos serviços, mas muitos deles, vejam comigo, amigos, se a gente não tivesse a sociedade civil prestando serviço de assistência social, não tem, né? Não tem governo quase, aqui não está nenhuma desqualificação, é fato mesmo, constatação. Não tem governo quase que aplique e que desenvolva diretamente serviço de assistência. Ele conta quase que na totalidade com as associações que já prestam esse serviço, com as entidades filantrópicas e assim por diante. Então, é um serviço que tem que ser apoio e cooperação realmente, e o governo apoiar, porque muitas vezes esse tipo de serviço prestado faz parte da plataforma de governo dele. Ele diz, eu vou dar assistência social, tal, mas não faz isso diretamente. E a gente sabe que esses relacionamentos aumentaram e que precisava de um aperfeiçoamento nessas relações, então o tribunal criou mecanismos, que é o que a gente vai falar, sobre melhor controlar, e porque tem também uma outra máxima, é meio triste. Eu venho aqui, minha fala ela não tem muito de doce, né? Assim, é trazer umas realidades do que a gente vê na fiscalização e tudo mais. Então tem aquela coisa triste realmente, né? Está fazendo 50 anos a 4320. Então, quando a gente vai ver aqui no próximo slide, vou falar para vocês um pouquinho do artigo 16, a gente vai ver que tem 50 anos. Em dezembro já vai completar 50 anos. Mas nós estamos ainda brigando pela aplicação correta do parágrafo único daquele artigo, né? Não quero citar muita legislação. E muito disso é uma cultura. Veio uma lei que já pede para fazer tal coisa, né? Controle interno, outras responsabilidades, tal. Mas, olha, o tribunal ainda não está pegando no nosso pé. Então, como o tribunal ainda não está exigindo, vamos deixar um pouquinho mais para frente, vamos estabelecer umas outras prioridades. Deixa, quando o tribunal começar a pedir, a gente corre atrás, né? Então, não tem jeito. Agora, o tribunal tem que fazer uma corrida para e passo para que isso possa fazer o que tem aí na nossa última frase. A intenção única é fortalecer, e a gente sabe que fortalece cada vez mais as boas instituições. Todos esses mecanismos de controle que a gente vem vindo, aprovando e aplicando nos trabalhos do tribunal, acabam mostrando que as entidades que nasceram, que são de má fé, elas acabam não subsistindo, e as fortes, as que têm boa intenção, vão ficando cada vez mais fortes e podendo ajudar o governo a melhorar. Quando eu disse há pouco sobre a ampliação dos serviços de caráter público que puderam passar a ser desenvolvidos pelo terceiro setor, a lista é grande mesmo. E eu quero aproveitar para, nesse momento, assim, mais uma vez, se não fiz o registro, peço desculpa, mas incentivá-los. Por favor, me interrompam.
façam suas perguntas, que a gente vai desenvolvendo ao longo desse período que vamos estar juntos, e vocês também me ajudam a completar algum ponto que eu possa ter esquecido. Então, a qualquer momento, só fazer um sinal, não sei se vou ter todas as respostas, mas a gente aproveita para respirar, se mexer um pouco na cadeira, né? Fica uma coisa mais light. Então, essa lista vai ficar para vocês aí nos slides, mas vejam só o que as entidades hoje podem fazer. Então, alguns exemplos, como está aí, assistência social, desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza, educação, estudos e pesquisas, experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos, e com isso saíram várias entidades aí com o nome de incubadoras, tal, né? Então, o pessoal tem uma criatividade, uma inovação muito forte. Saúde, pesquisa científica, promoção do voluntariado, enfim, todas essas estão aprovadas aí, que podem ser repassadas ou a gente fazer uma parceria. Mas o que eu quero destacar com esses 2 slides é uma coisa muito importante. Ou vamos fazer saúde, ou vamos fazer educação, ou vamos fazer pesquisa, ou vamos desenvolver novos modelos socioeconômicos, né? Não pode simplesmente, opa, tem dinheiro público aí à disposição, tal departamento ou tal ministério está disponibilizando alguns recursos, é só apresentar um projeto. Então, amanhã à noite, nós vamos reunir todos os nossos associados e vamos mudar o Estatuto Social. E vamos passar a fazer aquele trabalho que o dinheiro está disponível para a gente pegar. Isso vai na via muito contrária do mais e melhor, que vocês vão me ouvir seguramente falar umas 30 vezes até a gente ir embora, né? Que é para ficar bem gravado essa intenção no trabalho, na essência do trabalho do tribunal. Então, o que acontece? Porque eu dou esse exemplo, não é nosso mote, mas vamos falar um pouquinho só do cadastro das entidades que querem se tornar OCIPs, e que querem, né, com isso, celebrar termo de parceria por aí. Então, elas vão pegar toda uma documentação e buscar um cadastro lá no Ministério da Justiça. E o Ministério da Justiça simplesmente vai pegar o objeto do Estatuto Social, vai ver quais são os objetivos dessa entidade, vai cadastrar e vai dar lá o green card para ela, o certificado de OCIP. E, a partir daí, ela pode fazer os termos com as prefeituras, com as entidades, enfim. Mas você não sabe, quando olha os objetos dela, você não sabe qual é a especialidade dela. Se ela faz saúde, educação, porque simplesmente ela pegou o artigo 3º lá da 9790 e colou lá no estatuto, reuniu todo mundo ontem à noite, aprovou, e a partir daí podemos sair fazendo. Não, né? Houve um equívoco um pouco grande aí. Tem um programa que é muito fantástico para todas as administrações. O governo, seja ele em todas as esferas, o tribunal já entende que não tem mais nem que falar que é projeto separado, que é o Programa de Saúde da Família, né? Então, o Programa de Saúde da Família, hoje, o bom prefeito, né, o governador, sabe que medicina preventiva, que é o que se faz com o PSF, né, ou boa parte dele, tira as pessoas do hospital, tira as pessoas da internação. E por que a gente comenta isso? Porque o gasto maior no hospital é a hotelaria, é a permanência dele, não é? Tudo isso é o que gera mais despesa. Então, tratar a pessoa em casa e acompanhar, porque as estatísticas mostram que o médico recomenda remédios e ele vai para o lixo, né? O médico engessa a perna, que era só uma fissura no osso, chega em casa, a população corta o gesso porque coça, esquenta, o negócio é ruim, né? Então, tira, e aquilo então vira uma fratura de verdade. A pessoa tem que voltar para o sistema, aí bota aqueles parafusos horrorosos que a gente vê, assim, que dá até má impressão. E, assim, são estatísticas sérias que mostram tudo isso no tratamento e no gasto novamente, e no gasto novamente. E aí não tem lugar para a pessoa fazer um exame gastroclínico e assim por diante, porque tem uma outra pessoa ocupando 3, 4, 5 vezes o sistema. São coisas que a gente olha também o outro lado. O tribunal não fica só pisando nos feridos, né, apontando, criticando. Também tem o beneplácito, sabe, das dificuldades e tudo mais. Mas, então, voltando ali, o que é o PSF? É ir na casa, tu está tomando remédio? Ainda está com gesso? Qual é o prazo que o médico deu? E assim vai indo e segura ali, e a despesa vai ficando bem menor. Então, o PSF, no início, ficou aquela reticência. Os próprios governantes diziam, olha, mas eu não vou tratar isso como um programa governamental, não vou colocar no PPA, nem na minha política, porque pode ser que uma hora o governo federal pare de me passar o recurso.
um engano muito terrível, porque ele começou, ao longo do tempo, perceber que aquilo gastava menos, que valia a pena investir. Então, em alguns momentos, fizeram parceria com a Paz, porque a Paz já estava ali no local, já podia prestar o serviço, e é aí que a gente volta e explora essa questão de conhecimento, de saber o que está fazendo, e a gente sabe que a especialidade de uma Paz é atender as pessoas com limitações, é recuperar as pessoas e não fazer PSF. Então, é um cuidado que a gente precisa tomar, é uma recomendação que fica, que não basta moradores de um bairro, é muito boa vontade, a gente sabe o quanto isso tem que mereceria condescendência, mas a gente está falando de mais e melhor. A gente está falando de um recurso público que tem que ter um resultado, uma atividade efetiva dentro da política governamental, dentro da plataforma de governo daquele prefeito. Ele se elegeu prometendo serviços que a outra entidade vai fazer para ele. Ok, é legal, é regular, tudo bem, mas que tem que fazer parte dos resultados que ele vai mostrar como alcançados. Então, vamos especializar nossa entidade, repensar estatutos se eles estiverem distorcidos assim. Temos o nosso secretário, diretor-geral, que costuma falar, e eu peço licença para plagiá-lo, o doutor Sérgio Siqueira Rossi. Ele fala, da forma como está caminhando, a entidade começa lavando o cachorro, termina fazendo cocada e a gente não sabe mais o que ela está fazendo, né? Então, temos que especializar realmente. Estão inseridas as entidades filantrópicas nesse nosso contexto? Com certeza. A gente já falou hoje até da assistência social. Então, aqui eu coloco para vocês, e pode parecer brincadeira, meus queridos, é a primeira pergunta, entrando nessas recomendações, nesses pontos úteis. A entidade existe? Né? E pode parecer um absurdo falar, não, nós estamos falando de mais e melhor, nós estamos falando de entidade que foi se cadastrar lá em Brasília para ter o certificado de OCIP, foi no Ministério da Assistência para ganhar aquele certificado com um nominho feio, né? Chama SEBAS, né? Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Mas, muito bem, todos eles foram atrás. Então, por que dessa pergunta? Porque a equipe de fiscalização pega a lista dos repasses, prefeitura X, repassou para diversos municípios, vamos selecionar essa, tal, tem um critério, valores mais relevantes, enfim. Selecionou a entidade e foi lá no endereço. Região bem interiorana, assim, perto do Mato Grosso, tal, não que isso faça qualquer diferença, é só o fato pelo fato. E aí o que acontece? Chega lá, o que tinha no local? Alguns aqui já me ouviram falar só um pé de manga, né? Nem fruta estava dando, a bendita da árvore, né? Então, não é só esse o caso. Chegou em outro endereço, uma outra unidade regional, falou, não, vamos selecionar esta, porque a gente já aproveita. Tem 3 entidades no mesmo edifício, que chegou lá, já estava um prédio abandonado há muitos anos. Chego eu, vou analisar um processo num certo ano aí tive trabalhando na Secretaria de Diretoria Geral, onde examinava toda a defesa, já uma fase do processo depois da manifestação da fiscalização e da defesa das prefeituras. Mas então o prefeito dizia, né, eu preciso me defender, senhor relator, porque o meu papel eu fiz, eu repassei o recurso para a entidade. Agora, onde ela aplicou já é um problema dela. Então, acreditem em mim, existe esse tipo de coisa, está nos autos, estão lá nos diversos processos de forma muito lamentável, não é? E a gente, então, tem que ficar muito de olho nisso, saber que o recurso já é curto, insuficiente para um progresso que a gente pretende no país, que dirá, então, repassar para entidades não existentes. Então, por isso fica aí a pergunta bem em vermelho, porque é obrigação, é mínimo, né, pessoal? Acho que eu posso até passar o slide. Não pode, antes de programar, a gente tem que incluir na LDO, inclusive, tem que estar o endereço da entidade, tem que estar muito claro que essa entidade está lá e vai prestar o serviço, né? Muita gente me chama de maluca, mas é porque tem que destacar, porque as coisas acontecem, a gente verifica na fiscalização de campo. E aí, Pois não, querida. Uma pergunta. Essas decisões de vocês são públicas?
São. Isso. É, muito bem, muito bem. Então, veja só, você, com aquele endereço que está ali no slide, mas sempre, sempre de forma muito fácil, www.tce.sp.gov.br, você vai ter em destaque, bem ao lado, em cima da nossa página, um campo para fazer pesquisa de processos. Aí você vai falar, puxa, a Silvana me enganou, eu não sei o número do processo. Então, porque logo que você vê, em primeiro lugar, é um campo para você pôr o número, mas não ligue para ele. Logo embaixo você tem lá, pesquisa avançada. Então, você clica na pesquisa avançada e vai te dar uma tela para você colocar alguns parâmetros. Mas você não precisa se preocupar também muito com isso. Só vá no tipo, aí você vai clicar em tipo e ele vai te dizer todos os tipos de processos que estão no acervo. Então, você quer repasses ao terceiro setor, convênios, termos de parceria, contratos de gestão, você clica. Para não deixar o computador muito maluco, né, porque senão são muitos processos para ele trazer para você, coloque alguns anos. Vá pesquisando por ano que ele vai puxando e ali, com certeza, se o processo já está julgado, você vai ter o relatório, o voto, e se ele foi apreciado em Câmara ou em Pleno, você vai ter o acórdão também. Você sabe onde o processo está, quem fiscalizou, enfim, os valores envolvidos e tudo mais. Veja, todos, você tem a posição de todo e qualquer processo. Ele diz, está iniciando a instrução, está em tal setor, mas para poder ver decisões, aí aqueles que já tiver com trânsito em julgado, vai estar com relatório, voto e acordo, ok? Bom, a gente traz aqui na sequência uns outros grandes questionamentos, que, embora eu já tenha explorado, vou passar de forma um pouco mais rápida. A entidade combinou com você no plano de trabalho, ela tem realmente condições de fazer? Ou será que eu, como prefeita, estou muito ocupada, tenho muito o que fazer, tenho uma assessoria pequena e aceitei aquela entidade que já trouxe o pacote pronto? Falou, olha, senhora prefeita, não se preocupe, o plano de trabalho já está pronto, nós vamos fazer, é só a senhora começar a repassar o recurso para a gente que nós vamos dar conta do serviço. Isso não dá mais e melhor. A gente precisa saber se eles têm pessoal, se eu quero, se ele já atende a, digamos, coisas básicas. Eu não quero dizer com isso que é um grande plano de trabalho de muita complexidade, não. Vamos no pequeno. Aquela casinha que está lá no bairro do município tal, vem atendendo de forma voluntária, com recursos das entidades próximas, tudo, ela atende a 10 idosos. Mas se eu pudesse aumentar em 50% esse trabalho, injetar um recurso para que eles pudessem aumentar em 50%, isso já me ajudaria. São mais 5 idosos. Então, deixa eu ir lá ver se ele tem cama suficiente, se ele vai ter o profissional cuidador, que recurso vai precisar, se eu posso ajudar pagando a luz, a internet, o telefone e assim por diante. É preciso fazer esse contato, para que aí sim esse serviço realmente possa acontecer. A próxima questão que coloca aí, a administração tem bem definido o que quer, é aquela coisa de não aceitar o pacote pronto. Eu nem sou prefeita ainda, eu vou fazer minha plataforma de governo, e se eu sou professora, é muito natural que eu vou investir muito mais na educação, que me é confortável, mas eu tenho que fazer saúde, assistência, dar trabalho, transporte, e assim por diante. Então, eu preciso ter uma equipe, discutir isso, e saber se eu vou poder fazer direto ou diretamente com a estrutura municipal, ou se eu vou precisar fazer essas contratações, vamos dizer, por enquanto. E esse é o mais importante, porque todo mundo, a minha orelha fica vermelha o tempo inteiro. Eu fico pensando, é mais um que está me xingando por conta da vantajosidade, da economicidade que tem que atestar no parecer conclusivo, né? Eu vejo nas expressões de vocês que o indigitado, inciso 6, lá do parecer conclusivo é uma guerra. Mas, enfim, a gente vai tentar desmistificar um pouquinho. E a gente desmistifica de vez, com 2 linhas aqui, respondendo essa questão antes. Olha que nós nem chegamos no repasse, nós não falamos disso ainda. E eu não estou enrolando vocês. Mas a pergunta fica, há vantagem em eu não realizar o mesmo serviço com o aparelhamento próprio? O que isso quer dizer?
eu tenho condições de fazer o serviço eu mesma, eu tenho pessoal para fazer, eu tenho um hospital meu para cuidar disso, eu tenho um ambulatório, eu tenho uma creche própria, eu tenho uma escola própria, eu tenho um asilo próprio, não sei se o nome hoje adequado é esse, mas, enfim, claro que a maioria das respostas para isso é não. Mas eu já prestei esse serviço antes, está lá no meu banco de dados, eu posso olhar quanto isso já me custou, eu já fiz outras parcerias em outros anos. Se eu apenas comprar mais algumas camas naquele asilo que comentamos, eu vou poder colocar os idosos lá e eles vão ter um melhor tratamento do que eu construir uma casa para abrigar a todos eles, fazer todo um investimento. Então, são essas comparações que eu preciso fazer efetivamente. E, para isso, se eu já tiver essas respostas, lá no parecer conclusivo está claro que eu vou ter todos os elementos para dizer fazer a parceria foi muito mais econômico. Agora, quem não se pergunta antes, compra o pacote pronto, liga para a prefeitura vizinha e fala, me manda aquela mesma entidade, dificilmente, aí sim, é onde minha orelha esquenta o tempo inteirinho e não vai conseguir responder qual é a vantagem. O que deve impedir, então, a gente a realizar a parceria? Se eu não tenho critério de escolha, eu vou dar uma subjetividade muito grande e é princípio constitucional de imoralidade, de impessoalidade, que eu não vou cumprir, entre outros. Por que eu vou celebrar a parceria com a Evelyn e não vou celebrar a parceria com o Ricardo? Eu tenho que ter razões. E são razões claras, é porque ela já tem uma estrutura, ela já está me oferecendo o serviço e tal, e na outra parceria eu vou celebrar com o Ricardo, porque ele oferece as outras condições que eu preciso. Mas isso, vocês vejam, muita gente complica, eu não tenho como explicar. Não tem como explicar, porque é empírico, a escolha merece uma porção de escusas, e ela não é clara. A gente está aqui o tempo todo para poder falar para vocês que prestar contas não é uma coisa de arma no peito, porque agora o tribunal, nossa, chegou o tribunal, nada disso. A gente está do mesmo lado. A gente quer desmistificar que tenham certeza que, da mesma forma que a gente tem dificuldades na nossa vida, pergunta que quem já me ouviu falar vai também ver que é muito simples. Se tem alguém aqui que disser, eu não tenho cabelo para cortar, eu não tenho um carro para levar no mecânico, não tem nenhuma trinca na minha casa, não estou precisando chamar o eletricista, nem o encanador, né? Ai, não tenho nenhum sapato para levar no sapateiro, não estou precisando comprar nada. Quem tiver nessa condição, com certeza não está aqui, né? Se todos nós temos tanto a fazer, a administração também tem muito a fazer. E a gente reconhece isso. E, inclusive, precisa das parcerias, da costureira, do mecânico, do hidráulico e assim por diante. Aqui é a mesma coisa. Mas, só que todos nós temos a convicção daquilo que a gente precisa. Eu preciso de tal serviço, por isso eu vou contratar tal serviço. E eu não vou querer receber menos do que aquilo. Eu, geralmente, vou querer o mais e o melhor. Não é assim? Então, eu tenho que saber se essa entidade tem um objetivo compatível. Eu vou saber falar claramente quais são os predicados que ela tem, que me fizeram escolher a ela e não a outra. Tanto é que o governo, com essas legislações, deixou essa parte livre, solta. O critério é da administração. Ela não tem que fazer licitação, não tem que pôr essas entidades em competição nenhuma. Ela escolhe, mas vamos escolher bem. Vamos poder dizer. Por isso que o tribunal está exigindo esse critério de escolha, declare como foi, porque você tem que dizer as razões e os motivos que te levaram a escolher uma e não outra. Verificar se a entidade tem estrutura, já comentei, o plano de trabalho a gente vai deixar umas telas um pouco mais à frente. Metas, talvez não seja o mote nosso hoje, porque explorar metas e indicadores, a gente precisaria de um outro momento próprio e exclusivo para isso. Mas falar em meta, se eu puder simplificar bastante, é um pouco do que a gente disse agora. É um carro para consertar. Mas vamos trazer para uma parceria. Eu preciso que a entidade me cuide de mais 5 idosos. Ou então eu preciso que ela tenha disponibilidade para realizar 40 internações por mês. Então eu tenho uma meta clara. Tá? Eu preciso que ela tenha equipamentos e que possa fazer 50 exames
pré-natais e assim por diante. Então, isso são as metas claras que a gente tem que ter em todos esses convênios. E falta ainda, é insuficiente, padrões para medir, porque a gente espera que haja um acompanhamento por parte do poder para saber se esses exames estão sendo realizados, essas internações e assim por diante. Mais questionamentos, muito importante falar aí da famigerada quarteirização. E eu usei um exemplo, por algum motivo, fui bem superficial nele. Juntam-se associações de bairros, pessoas formam ali uma associação, mas não tem um médico naquele grupo, não tem um assistente social, não tem um psicólogo. Qual é a finalidade dessa associação? É só ajudar o prefeito a não realizar concurso? É só ajudar a ele a contratar uma coisa ainda mais gritante, uma cooperativa depois? Que a gente sabe que cooperativas têm uma precariedade na relação trabalhista terrível. Então, não é por aí, né, pessoal? Essa dificuldade de contratar, aos poucos os próprios governos vão ter que se unir forças e conseguir melhorar a qualidade das contratações. E não contratar um outro, até porque o tribunal deu uma resposta numa consulta e afirmou, e aquilo animou as administrações, né? As contratações feitas mediante convênio, termo de parceria e contrato de gestão, os gastos decorrentes dessas contratações não são computados nos limites de gastos com pessoal que hoje a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe. Opa, então vamos com tudo fora, porque assim não vai pesar naquele limite, não é? Vamos contratar, fazer as compras tudo fora, vamos contratar uma entidade para fazer tudo para a gente, porque assim a gente não precisa fazer mais licitação. Isso é muito ruim, isso não dá o mais e o melhor, e aí a gente tem que cuidar, e o tribunal está muito atento nesse sentido, dando pareceres quando ele percebe que a entidade só está contratando a mão de obra, quando ela só está fazendo com que a administração fuja da licitação, e com isso, então, a gente tem que tomar muito cuidado. Pois não. Com certeza. Muito obrigada por sua colocação. É importantíssimo destacar isso. 2 ou 3 coisas surgem aí da sua pergunta. A primeira, a Justiça Trabalhista não quer saber se o contratante, se o patrão é só o da entidade. A entidade abre a boca lá na primeira audiência e fala, mas eu contratei essas pessoas porque a prefeitura celebrou uma parceria comigo, ou uma secretaria de Estado celebrou a parceria comigo. Pronto, ele já chama essa entidade, essa administração como solidária. Segunda questão, essas faltas de controle que a gente está explorando aqui nos diversos slides, gera muito disso. Gera, não está recolhendo fundo de garantia, não está recolhendo INSS e outros encargos sociais que rapidamente vão gerar alguma reclamação trabalhista. A precariedade da relação, então, nem vou discutir. E uma outra questão muito ruim que pode acontecer. Ninguém prevê, né? A gente não tem ainda um trabalho de prevenção, eu digo, lá na entidade parceira, de fazer alguma provisão para esses gastos, para essas eventualidades, não calcula esses riscos. Então, no balanço, não tem nenhuma provisão para essas reclamações trabalhistas. Mais do que isso, o plano de trabalho não discutiu nada disso, não contempla esse valor. E o buraco surge, porque vem a decisão judicial e fala, tem X para pagar. Aí fica as entidades ligando para a gente, olha, doutora, nós podemos agora fazer uma rifa? Nós podemos fazer uma quermesse? Nós podemos fazer uma festa para angariar os recursos? Então, voltamos para o plano de trabalho, voltamos para a necessidade do planejamento. É lógico que, se isso acontecer, a gente tem que negociar. Uma das coisas que também o tribunal tem visto, com o beneplácito e tudo, às vezes a parceria como um todo, ela apresenta um vício, o tribunal considera irregular e determina a suspensão. Ou a própria administração, com boa fé, está acompanhando, viu que a entidade não está fazendo
o mais e o melhor, então ela suspende, interrompe aquela parceria. É lógico que depois as reclamações trabalhistas vão surgir ao longo do tempo. Então, aí a administração vai ter que ajudar essa entidade e esse recurso a mais não pode ser considerado irregular. O que precisa é, se vocês são entidades parceiras e estiverem eventualmente nessa situação, ficarem muito atentos e buscar a administração rapidamente para tratar de um termo aditivo na vigência do convênio. Porque, se encerrar a vigência do convênio, a administração não pode fazer mais nada. A obrigação dela com a entidade já se encerrou. Ok? Claro. Como evidenciar as vantagens? Nós já falamos aqui. Eu tenho que conhecer a demanda da população e os custos desse serviço. Eu tenho que avaliar disponibilidades, se eu posso fazer ou se são as entidades que precisam fazer por mim. Se a execução desse objeto é mais econômica, eu vou ter que investir em tudo, ou eu posso ajudar aquela escola, eu construo um muro, eu ajudo a ela a fazer mais um andar, eu pago um pouco do aluguel, enfim. Estou dando, vários exemplos, tá, pessoal? É um jeito de eu fazer meus cálculos e colocar no meu processo o que justifique ele ser mais econômico, tá? E o importante, a gente já explorou realmente, é ele cumprir os requisitos constitucionais aqui, esses princípios, dizendo se ele tem capacidade para executar o objeto, tá? Tá aqui como link, para não poluir muito a tela, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e economicidade. E a transparência que mais o tribunal busca hoje nas prestações de contas. Ok. Um pouco, dando sequência aqui, um pouco sobre plano de trabalho a gente já explorou. E esse plano tem que ser simples, pessoal. É dizer claramente o que a gente quer que a entidade faça, vamos discutir com ela como você vai fazer, qual o custo desse fazer e que resultado se pretende atingir. Vou dar um exemplo só, que está escrito que é plano de trabalho em cima, mas quando a gente olha no corpo, e muitas entidades e muitas prestações de contas, às vezes, querem nos induzir a esse erro, e a gente olha na parte de baixo, parece uma receita de bolo, mas o exemplo aqui é assim. Plano de trabalho, data tal, entidade tal, parceria, tudo lindo, maravilhoso, identificado, mas quando você chega no corpo, 12 parcelas de R$100 mil, total 1.200.000. O que vai ser pago? A folha de pagamento do Hospital da Santa Casa. Então, meus queridos, isso não é plano de trabalho. Isso é um combinado que nós fizemos, vou te dar uma ajuda mensal, né, como se fosse quase um auxílio, aí, uma subvenção, e mesmo assim eu não estou medindo nada, eu não estou dizendo para você quantas pessoas você vai me garantir aí na sua entidade, qual é o serviço que você vai fazer. Então tem que ficar muito claro o seguinte, o plano diz o que vai se fazer, como vai fazer e qual é o custo disso. Mas, junto desse plano, tem que estar claro, porque alguém já me perguntou numa outra palestra, mas quer dizer que o custo da folha não pode? O custo da luz, do telefone, da internet não pode? Claro que pode, com certeza. É pagando o pessoal que vai prestar o serviço que vai se chegar no que a entidade tem que fazer. Mas isso faz parte do custo, não do plano de trabalho. O plano de trabalho é o que é que nós vamos fazer. Está muito claro que a prefeitura vai... A prefeitura, eu sempre acabo me cingindo nesse exemplo, mas fiquem maiores do que eu. São todas as entidades, né? É claro que a minha obrigação é repassar os X parcelas de X valores, é cumprir isso. É o que eu vou fazer. Mas o que é que a entidade vai fazer para mim? Tantos raios-X e assim por diante, isso tem que estar ali. E, para fazer isso, é claro que precisa de enfermeiro, radiologista, médico, dentista e assim por diante. E que esse pessoal tem uma folha que custa X. E que o governo pensou em toda essa legislação para permitir que eu fizesse a parceria com o terceiro setor, porque a partir do momento que ele é beneficente, filantrópico e tudo mais, ele vai ter isenções tributárias e tudo mais, que a folha dele pesa menos. É por isso que é vantagem eu fazer parceria com ele, ao invés de fazer licitação e contratar uma empresa que vai ter uma folha com encargo trabalhista muito pesado. Tá? É essa uma das vantagens. Já fica aqui a dica. Esse plano tem que conversar, isso é uma luta que a gente vai atrás com toda a pedagogia, para que esse plano faça parte exatamente do plano plurianual do governo.
ele já tem que ter dito antes, eu vou precisar de ajuda na assistência social, porque eu quero ampliar o atendimento à população com tal problema. E isso tem que estar no PPA dele, e aí ele tira essa fatia, coloca na LDO com muita antecedência e diz, eu vou celebrar parcerias com essas entidades. E cumprir isso na lei orçamentária, porque também, vamos falar um outro lado da medalha, tem muitas prefeituras que não estão cumprindo com os repasses. E elas estão merecendo muita atenção do tribunal, porque também é uma outra coisa que não é justa. Eu chamo a entidade, discuto o plano de trabalho com ela, digo o que vou pagar, o que eu posso ajudar, e depois chega em setembro, outubro, eu paro de fazer os repasses. Aí já estava todo mundo contratado, o serviço já estava previsto, então o tribunal também está atento para isso. Conteúdo do plano de trabalho, pessoal, como a gente já explorou e eu já avancei bastante no horário, vai ficar bem detalhadinho para vocês o que precisa, façam acesso. Mesmo que eu diga hoje, a gente não vai decorar juntos, né? É muito conteúdo. Então, vamos procurar acompanhar uma tela ou outra que vocês acharem importante, depois vocês vão ter o acesso, copiem para vocês, porque, de repente, vocês costumam... Olha lá, no site da OAB vai ficar disponível a apresentação. Tá certo? Então, então vai ter vídeo, enfim. Mas aí, dependendo de cada área que vocês trabalhem, peguem essas partes para vocês que tem que ficar como lista, né, do que tem que conter um plano de trabalho, ok? Eu disse que ia explorar um pouquinho dessas modalidades de repasse mais antigas, aí, dos auxílios, subvenções e contribuições. E por quê? Porque ainda há muita confusão, pessoal, em celebrar convênios. Estamos celebrando convênio para fazer o auxílio, para repassar o auxílio para a entidade. Estamos celebrando o convênio para passar a subvenção. E já está chegando a hora de a gente dar uma separada nisso. Convênio, eu estou celebrando com uma pessoa jurídica para ela me fazer uma contraprestação de serviço. Muito embora o convênio ele é um híbrido do contrato, enfim, a gente sabe que são dois interesses comuns, é uma prefeitura que não visa lucro, é uma entidade governamental que não visa lucro, celebrando parceria com uma outra entidade que não visa lucro. Interesse comum, vamos celebrar um convênio. Mas, de todo modo, pelo dinheiro público que eu te passo, você tem um serviço público também para me prestar. Então, eu tenho que medir isso em unidade de serviço, já falamos aqui bastante. São tantas internações, tantos exames e assim por diante. Então, eu já não estou mais, nesse momento, eu já não estou mais subvencionando a entidade. Eu já não estou mais dando um auxílio para a entidade. Eu estou pedindo uma contraprestação de serviço. Auxílio, subvenção, contribuição... Não é Então, desculpe, atropelei, vou voltar, vamos fazer um reparo. É irregular celebrar o convênio para repassar a subvenção? Não. O que nós estamos falando aqui hoje é em ser mais transparente, é em ser mais profissional, deixar o amadorismo de lado, é buscar... Falei que vocês iam me ouvir muito. É buscar o mais e o melhor, né? Então, subvenção, auxílio, contribuição, 50 anos de vida, são figuras que a gente já tem que encarar como para valores menos representativos. Então, um auxílio, que é uma despesa de capital, vamos ver se está aqui, é uma despesa de capital para comprar uma maca, comprar um aparelho de autoclave, para comprar um aparelho de raio-x, é para construir um muro, é para comprar uma viatura, enfim, é uma coisa pontual, ainda pode ser considerada como auxílio, e é assim a classificação contábil que a 4320 traz. Mas também é quando aquilo for realmente pontual. Uma subvenção, que já é uma questão para despesas, de custeio da entidade, é aí que eu disse que ia trazer coisas para vocês que talvez a gente nunca viu juntos e que vai completar 50 anos. Já dizia o artigo 16, diz o artigo 16 da 4320, que são recursos previstos em lei, então tem que ter uma lei que autoriza, orçamentária ou especial, mas é para suplementar um serviço. Então, vinha antigamente, vou usar agora...
isento de credo religioso, mas vou usar Santas Casas de Misericórdia como exemplo. Então, vinha lá a Santa Casa, batia lá na porta do prefeito, o senhor pode nos ajudar, porque a conta de telefone está muito atrasada, a conta de luz está atrasada, a gente está com uns problemas, precisando comprar umas seringas, uns remédios e tal. Então, ele subvencionava. Ainda assim, deixa eu ver se eu coloquei o artigo aqui, mas ainda assim, acreditem em mim, o parágrafo único do artigo 16, ele já dizia, mesmo para passar essa subvenção, essa suplementação, ela tem que ser calculada em unidades de serviços prestados. Então, há 50 anos já tinha que dizer, é para cuidar de mais 3 idosos. É para poder fazer mais um pouco de internações. Por isso que eu estou te pedindo esse dinheiro. Então, o convênio hoje, da forma como os diversos ministérios, eles dão modelos, dão modelo de plano de trabalho, dão modelos para você anexar o convênio, para estabelecer boas regras, é para garantir a execução do serviço. Então, o convênio, a gente já quase que não precisa mais falar em auxílio, subvenção e contribuição. É, sim, uma relação com pessoa jurídica para uma prestação de serviços, ok? Por fim, aqui teria a contribuição, mas a contribuição ela é também bem pontual, utilizada para uma festa, festa do padroeiro, uma festa de carnaval, uma ajuda muito pontual mesmo, que aí não importa se é de capital ou de custeio, que a gente vai repassar para uma entidade, tá? A prestação de contas desses auxílios e subvenções é outra. Vai ficar aqui a listinha, que o nosso mote hoje é convênio, mas para a gente depois acompanhar, porque ainda que eu fale, vocês vão acabar dormindo e a gente não tem esse interesse. O interessante aqui é mostrar para vocês que no tribunal se forma um processo de convênio. Um processo de convênio, como é que ele se forma mesmo no tribunal? É a partir do momento que a entidade celebrou, com a administração pública celebrou com a entidade, se é na esfera estadual, num valor acima de 3.700.000, a gente vai ter o valor ali na frente. E na área municipal, em torno de 2.700.000. Então, se eu celebro um ajuste, valor total desse ajuste, então alguém vai me perguntar, celebrei já por 5 anos, é o valor total dos 5 anos. Celebrei por 1 ano, é o valor de 1 ano. Celebrei por qualquer outro período, é o valor inicial do ajuste. Está lá na cláusula financeira. Este ajuste importa em X valor. Se esse valor for acima dos 3.700.000 que eu disse na área estadual, ou o 2.700 na área municipal, eu vou ter nas nossas instruções 1 de 2008 para a área estadual, 2 de 2008 para a área municipal, eu vou ter uma lista de documentos que tenho que encaminhar para o tribunal. Fazer cópias do meu processo original que está lá no órgão, dele não se extrai cópias de tudo, são só daquela lista de documentos, e eu compro na imprensa oficial, ou imprimo da internet e colo na capa cor-de-rosa que eu tiver lá na administração. Quem vai fazer a remessa para a gente é o órgão concessor, tá? Eu monto o processo e encaminho para o tribunal. É pauleira? É, 5 dias depois da assinatura. Mas por quê? Por que o tribunal faz esse pedido? Porque o contrato não nasceu naquele dia. O convênio não nasceu naquele dia. A gente pressupõe que ele vem sendo planejado. Então, eu já estou tirando cópias dos documentos à medida que eles nascem. Emiti o empenho, fiz o plano de trabalho, fiz as publicações e assim por diante. Chegamos a bom termo, celebramos o ajuste, aí eu mando cópia. O tribunal tem o beneplácito. Olha, não precisa mandar a publicação já, porque a própria Lei 8666 te dá um prazo. Então, as documentações que eu não tiver em mãos, eu não mando. Mas, se não mandar nada, o tribunal vai aplicar a multa, muito provavelmente. Então, é prazo de 5 dias, vamos ficar atento a isso, né? Muito bem. Já exploramos tudo isso que eu atropelei, avisei, né? Então, sem medo de ser feliz, eu avisei antes que eu ia atropelando os slides. O que é muito legal, que fica fácil, que a entidade não se preocupa muito, mas se a gente olhar com carinho a profundidade do artigo 116 da 8666, então hoje me pediram para falar só de convênios, é um artigo só que trata dessa prestação de contas, dessa relação toda. Aí vocês vão falar só um artigo na 8666, mas vamos ver o conteúdo desse artigo, o quanto ele é completo, o quanto a gente não precisa de legislação mais nenhuma. E eu trouxe só alguns destaques, tá, pessoal? Se vocês olharem o caput do artigo, depois todos os incisos,
Tá tudo lá. Se a gente cumprir, não precisa de mais nada. Uma das coisas que é muito importante destacar são as condições de pagamento. Ou seja, ninguém vai ter o recurso no orçamento disponível logo no início, na hora que celebrou o convênio. Você tem, quando muito, a nota de empenho reservando aquele recurso. Então, você não vai ter toda a grana para repassar. Geralmente, você combinou no plano de trabalho, na parte dos custos e das suas obrigações, você combinou parcelas. Então, as parcelas, diz o artigo 116, só devem ser liberadas quando ele prestar contas da anterior, quando tiver em estrita conformidade com o plano de trabalho. Vamos fazendo um acompanhamento periódico antes que o buraco fique muito maior, não é? O que pode levar a gente a reter essas parcelas? Se ele não aplica direito, se ele desvia a finalidade, se ele atrasa e não justifica esse atraso, quando ele tem coisas para cumprir, se ele não atende às cláusulas, se ele não cumpre as regras de prestação de contas. Então, tudo isso a legislação ampara para que a gente possa não passar os próximos recursos. Mas não ampara também desídia e omissão. A gente se comprometeu, tem que cumprir. Tá? Controle financeiro desses convênios. Nunca deixar que eles coloquem em contas não oficiais, que ele misture dinheiros, outros dinheiros. Vejam que tem entidades, pessoal, que têm celebrado convênios, termos de parceria, recebem auxílios e subvenções de várias administrações municipais. Então, ele tem, o que a gente diz, muitas portas de entrada de dinheiro. E ele pode misturar e começar a usar o dinheiro de uma em outra. A gente já cansou de ver isso nas prestações de contas. Mas por que você não aplicou o recurso? Porque eu tive que tirar daqui para emprestar para outro objeto. Por quê? Porque aquela outra entidade pública que repassou fazia um acompanhamento para e passo. Então, queria o serviço ali prestado. Então, para fazer aquilo mais rápido, pegou o dinheiro daqui e colocou lá. Ou seja, alguém ficou desguarnecido. Tá? Então, esse tipo de controle é bom que tenha uma conta específica e o dinheiro não aplicado que permaneça de uma forma que seja remunerado. Tá? A prestação de contas dos convênios, ela tem uma seção própria nas nossas instruções. Eu vou um pouquinho mais para frente para falar das instruções e podem ficar sossegados que eu não vou explorar todos esses slides, não. Tá? Mas para fazer um destaque. No próprio slide, vocês vão ter um link para acessar as nossas instruções. A gente chama isso como uma coisa bem importante, porque é a agenda. É a agenda que vocês têm que ter com o tribunal. Então, a 1/2008, não sei se conseguem ver comigo aqui, a 1/2008 é da área estadual, a 2/2008 da área municipal. Então, não esquentem a cabeça, porque o trem é muito comprido, é muito pesado. Se juntar estadual e municipal, dá mais de 1.200 artigos e mais os incisos todos e parágrafos, é coisa de maluco. Mas o que importa é eu saber. Eu sou administração municipal, prefeitura, então eu vou na instrução municipal, no capítulo prefeituras. E ainda que eu vá no capítulo prefeituras, eu não preciso olhar o capítulo inteiro. Eu vou na minha seção, convênio. O que é que o tribunal pede para eu mandar? Então, vou só naquela seção. E eu sou entidade parceira. Eu tenho um termo de parceria com a prefeitura celebrado. Então, eu vou em prefeitura, na seção, no capítulo da prefeitura, na seção termos de parceria. E vejo lá o que eu tenho que produzir, porque a prefeitura vai me cobrar para montar um processo para mandar para o tribunal. Então, vejam sempre, o relacionamento do tribunal é com o órgão concessor, não é com nenhuma das entidades. Né? Porque a decisão de repassar o recurso foi do órgão concessor. Então, é ele que vai ter que dizer para mim se está bem ou não essa prestação de contas. Tá? E agora foi acrescido pelas resoluções 5 e 6 de 2014. Então, voltando aqui. Prestar contas vai ficar à lista. Ninguém inventou a roda na prestação de contas. É mandar as declarações de utilidade pública, ou o certificado, aquele SEBAS que eu comentei, e mais o CNPJ, porque é isso que vai provar para a gente que a entidade está ali para fazer o que se comprometeu a fazer, e que ela vai dar as isenções, tudo, que isso vai pesar menos no recurso, e com isso nós vamos ter cada vez mais certeza de que é vantajoso ter feito convênio com ela. E aí, por aí vai. O estatuto, o programa de trabalho, a lei que autorizou esses repasses, os empenhos, se estão compatíveis, se a prefeitura podia assumir esse novo serviço, artigo 15 e 16 da LRF,
Se fica muito claro que a entidade não vai poder redistribuir recursos, ela vai pegar esse dinheiro e vai gastar até o fim. Se ela vai apresentar um relatório anual de tudo que ela fez, as demonstrações contábeis dela, e agora tem um acréscimo aí, a resolução 5 e 6 trouxeram. A gente pede as demonstrações contábeis, mas agora nós vamos pedir para vocês um balancete de dezembro analítico, para que a gente possa ver um encerramento, que o apagar das luzes é bem complicado. E a gente vinha pedindo conciliação bancária das contas de dezembro, mas agora vamos pedir para que venha acompanhada também do extrato, não só da conciliação, e eu até justifico rapidamente por quê. Porque tem muita conciliação aí com pendência de 10 anos, vocês sabiam? Tem coisa, fizemos um levantamento o que tem de dinheiro não explicado nas conciliações bancárias, já não dá para segurar, né? E, como diz o filho então, explode coração, né? Então, antes que explodam as tesourarias, a gente vai pedir também cópia do extrato para fazer essa conciliação. E agora... Pois não, Lina. Exatamente. Uhum. Porque muitas vezes você tem despesas bancárias, você tem cheques que acabaram ficando no cofre, você tem ordens bancárias que não foi possível transferir, e fica toda essa pendência para lá e para cá. Isso é que está gerando toda essa tensão, e a gente pediu o extrato, porque é com o extrato também que vai se verificar se aquela conta se manteve o ano todo para essa administração, enfim, né? E uma outra novidade, eu sei que é um pouco declaratório e a gente tem fugido da fiscalização de declaração, mas se a gente não chama atenção para o assunto e pede para que vocês declarem para dar boa-fé no documento, a gente precisa de ajuda, porque nós não vamos poder conferir se todas as pessoas são parentes ou não. Então, vamos pedir para vocês declararem se houve contratação ou não de parentes, ou de afins, ou de contratação de empresas de parentes ou afins dos dirigentes da conveniada ou membros. Essa declaração é da conveniada ou da conveniente? Tudo é do órgão concessor. Tá? Então, o órgão concessor vai declarar, quando eu fiz a parceria, eu sei que lá não trabalham parentes meus, eu sei que lá não há empresas fornecendo medicamento que sejam da minha família. É bem nesse sentido, tá? E o que vai compor aí é o famigerado parecer conclusivo, e eu vou passar diretamente para ele, acho que por conta do adiantado da hora, não é, Ricardo? O nosso parecer conclusivo é uma coisa bastante contundente. Fica um destaque aqui, pessoal, artigo 48 da LRF, que pega muita gente de surpresa. O caput desses 2 artigos diz que o parecer conclusivo tem que ser emitido pela autoridade competente. Então, a autoridade competente para a gente é o ordenador de despesa. É a pessoa que emitiu o empenho, que autorizou o gasto. Mas, muitas vezes, não é ele que vai examinar a prestação de contas. Então, ele delega para a pessoa lá do setor de convênios. Se ele não delegar por escrito, e você está fazendo isso com falsidade ideológica. Então, se você aceitou esse trabalho, aceitou esse compromisso, busca que seja emitida uma portaria, uma resolução que te dê esse poder para examinar e emitir o parecer conclusivo. Tá? Senão, a responsabilidade é do concessor, é lá da autoridade competente, e de vocês, por solidariedade, vão ser puxados aí nas questões de alguma irregularidade. E o que contém o parecer conclusivo, que é uma fotografia que a gente pede para vocês nos entregarem até 31 de março, não é uma fotografia para tirar no dia 31 de março. Se vocês acompanharem os itens, eu não vou explorar todos com vocês, mas é tudo aquilo que a gente já veio falando, que é a localização, o regular funcionamento, se a entidade recebeu a prestação de contas, se esse dinheiro se teve algum rendimento financeiro, se vocês, ao conferirem a prestação de contas, viram que tinha alguma coisa para sanar, pediram para devolver recursos, em que data esses dinheiros foram devolvidos, se vão pedir no parecer que descrevam mais uma vez o objeto, mas eu falo, esse tribunal é chato, mas toda hora nós estamos forçando vocês, entre aspas, e eu quero que fique muito claro isso,
a se aproximar do repasse, a se aproximar do compromisso que assumiram, tanto de repassar como de acompanhar a execução desses recursos. Por isso que, em algum lugar, ainda que vocês não notem, eu estou chamando a atenção de vocês hoje para isso, a gente está pedindo, digam que a entidade existe, digam que atingiu as metas, peçam para eles darem os relatórios de atividades desenvolvidas. E agora, com reforço, e quase no fim aqui da minha fala, que é a questão do controle interno. É pedir para que o responsável do controle interno da entidade, do órgão concessor, ateste, junto com a equipe dos convênios, que aquele dinheiro foi bem aplicado e que o órgão concessor está satisfeito com aquilo que ele pediu e que foi realizado para ele. Essa questão do controle interno ela vai muito mais além do que o repasse. Né? Hoje se requer que haja um responsável ou uma comissão responsável, dependendo do tamanho da entidade ali, da administração pública, no caso. Então, cada um agora vai ter que se organizar e a gente sabe que, para isso, precisa de muita capacitação. É necessário que essa pessoa a ser designada, ou essa comissão, percorra todos os setores da casa, onde ela vai ser o controlador interno. A gente quer deixar muito claro aqui que o controle interno não é o dedo duro, não é aquele que vai dizer o que está errado, tal. Isso, testes são realizados pela auditoria interna. E aqui a gente tem que fazer uma separação desses conceitos. O controlador interno é o que conhece o funcionamento. Ele sabe como deve funcionar. E eu vou falar de forma muito simples. Ele sabe onde acende a luz, onde apaga a luz. Que para se sentarem tem X cadeiras. E que há cadeiras no depósito ao lado que a gente pode colocar algumas mais, quando o público excede. Esse é o controlador interno, ele sabe como funciona. Ele vai realizar seus testes para poder dizer, olha, nós combinamos, eu anotei aqui, tinha que funcionar assim, e não está funcionando. Era para 2 pessoas assinarem os cheques, mas eu vi que só tem uma assinando. Então, ele está testando controles internos. A auditoria interna, pessoal, é outra coisa. Era para comprar, comprou nas regrinhas que o controle interno conhece, pactuou e está tudo certo, mas comprou a coisa errada. Ou então comprou e não chegou. Ou então comprou por outro preço, não fez a licitação. Isso é outra coisa, isso é auditoria interna. Os controles internos estão funcionando perfeitamente, mas está havendo um desvio de finalidade. Então, será que deu para deixar esse conceito separado? Um conhece como se faz, e o outro está testando o resultado daquilo que é feito. Ok? É muito importante sua pergunta. Veja só, a gente, lá no tribunal, nós só precisamos de um documento, do parecer conclusivo. Mas da autoridade competente. Se a comissão é nomeada, é a autoridade competente, ok. Então, é essa comissão que vai emitir o seu parecer. Esse parecer tem que conter tudo isso. Tem mais uma tela ainda, pessoal. É bem extenso. Por quê? Porque nós, efetivamente, vamos ser bastante claros, não vamos poder examinar todas as prestações de contas de todos os repasses que vocês fizeram. Mas a gente tem muita consciência que vocês decidiram repassar, e vocês, eu estou generalizando, me desculpem, né? Vocês decidiram repassar. Então, são vocês que têm que dizer que aquilo está bom em primeiro lugar. Ou não, para que a gente possa ir à toa, ali junto, já no foco. Mas, enfim, o parecer é um documento só. Então, por favor, não façam X. Não digam no parecer apenas está de acordo com o artigo 627, isso não vai ser mais aceito. Cada vez mais vocês têm que se comprometer com os textos, explorar tudo. Então, a comissão emite esse parecer, mas eu penso que esta comissão depende de várias informações dos mais diversos setores de onde ela trabalha para ter formado essa opinião. Ela é a pessoa que põe a fotografia no papel, mas ela dependeu do setor de planejamento para ver se o plano de trabalho foi bem feito. Ela dependeu da secretaria jurídica, de repente, para dizer se o ajuste foi celebrado a contento. Ela dependeu da contabilidade para confirmar os empenhos. Ela dependeu, enfim, da instituição bancária para confirmar os saldos. Então,
é isso. O parecer é da autoridade competente e a gente quer um documento só. Conclusivo, aí tem alguém que fala, mas o convênio tem 5 anos, a gente vai prorrogar, tal, então só vou poder te dar o parecer conclusivo no final. Opa, não. As instruções dizem exercício financeiro. Então, vamos dizer, em relação ao convênio, nesse exemplo que eu coloquei, é um parecer conclusivo parcial. Tá? Mas ele é daquele ano, daquele exercício financeiro, daquele valor orçamentário do ano civil que foi efetivamente, financeiramente repassado. Então, passa o dinheiro e presta contas. Tá? E emite um parecer conclusivo. Com certeza, toda essa movimentação orçamentária é justamente para poder conferir, para poder dar maior transparência de que o que estava combinado foi realmente cumprido. Poderia ter sido, a administração se comprometeu com um valor muito maior e acaba repassando menos. Isso também vai aparecer nesse tipo de evidenciação. Tá? Os valores a gente já explorou. É muito importante dizer que vocês, se fizerem termos aditivos, modificativos, e é de um ajuste que está no tribunal, é de um convênio que está no tribunal, então não esqueçam, se mandaram a primeira vez por conta do valor, toda modificação que houver naquele convênio também precisa ir para o tribunal. Tirar cópias, tal, e as nossas instruções dizem direitinho o conteúdo de um aditivo, modificativo, retificador e assim por diante. E uma outra coisa importante, né, pessoal, que é a segunda parte aqui. O ajuste não atingiu o valor e não vai para o tribunal. Isso não significa que ele não tem que ter documentação lá. Tem que ter, no mínimo, a mesma documentação que foi para o tribunal. Parece bobo a gente dizer, mas você chega lá, mas a senhora queria um empenho desse processo, queria as ordens bancárias, eu pensei que só tinha que mandar daquele, só tinha que ter aqui daquele que foi para o tribunal. Não. E isso está expresso nas instruções também.